Estamos começando mais um podcast Fala Pri. Pra você que não me conhece, sou Priscila Guscuma. Eu costumo dizer que eu sou filha, mãe, esposa, empresária, mentora e agora, meus amores, apresentadora de podcast. Chique de último. E hoje nós vamos ter aqui esse casal que eu sou apaixonada pelo ser humano que eles são, pela história deles, pela forma que eles empreendem. E hoje nós vamos falar, gente, como é empreender em casal. Mitos e verdades, né? E aí, meus amores, hoje estou recebendo aqui do nosso podcast Fala Pri, Micaele Silvério, Ícaro Silvério. Bota na tela a apresentação dos meus convidados aqui, produção. Eles que são aí fundadores do Instituto IOPEM. A Micaele é empresária há 11 anos no segmento educacional, formada em processos gerenciais, PNL e Business Coach. É especialista em... Sair do sufoco. Sair do sufoco. Muito bom. Aqui tá a rede social da Mica. No final a gente vai colocar aqui também pra vocês começarem a seguir ela. E vocês vão se divertir muito hoje, muito. E o meu próximo convidado, Ícaro Silvério. Foi você que preencheu dele, Mica? Não, nossa, tô surpresa. O Ícaro é empresário formado em tecnologia da informação, especialista em marketing e vendas. Desde a sua jornada profissional, né? Começou muito jovem na área de atuação. Fundou o IOPEM há mais de 11 anos, né? Orienta jovens para... Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Para que possam passar... Lê aí, Mica, Possam vai. conhecer e apresentar os concursos públicos militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tendo como os principais... Como princípios, proporcionar oportunidade de transformação de vida aos nossos alunos e colaboradores. Muito bem. Ícaro e Micaele já atendeu mais de 42 famílias através do seu trabalho, criando uma jornada de sucesso extraordinária, levando mudança na vida dos jovens através da educação. Ó, quando eu falei não tô entendendo nada, que não tá legível para mim aqui, mas eu sei... A gente tá muito perto. E aí, meus amores, fala um pouquinho pra galera. Primeiro, conhecer quem é Micaele e Ícaro, como nasceu o IOPEM na vida de vocês e na vida aí dessas 42 mil famílias. E depois eu vou falar que eu sou um pouco suspeita para falar de vocês, né? Sou tipo aquela fã de carteirinha, aquela fã que... A recíproca verdadeira. Né? E aí, que a gente também tem uma história juntos, acho que desde 2018 ali, acho que foi o primeiro contato. 17 e 18, que eu tive o primeiro contato com vocês. No prédio antigo. 17, foi 2017 que eu vou falar, amiga, vou te falar a verdade. Eu me lembro como se fosse hoje, fui fazer uma palestra, eu começando a minha carreira de palestrante ali, vai vendo, começando. Aí fui fazer uma palestra numa faculdade, consegui um espaço cedido, sabe? Que eu não tinha dinheiro para locar auditório e tal. Mó sufoco para chamar as pessoas, eu super nervosa para fazer a palestra e tal. Eu cheguei, deveria ter umas 50, 60 pessoas, acho que metade era do IOPEM e tudo mais. E aí, cara, no final da palestra, o povo começa a fazer pergunta, e eu, tipo, né? Sabatinada, eu lembro disso. Sabatinada, beleza, passou. E aí, depois de um tempo, eu fui descobrir que tudo aquilo foi de propósito. Que o Ícaro falou assim, se ela ramelasse, ela não podia treinar a minha equipe. Você acredita? Estávamos É lá. bem a cara dele mesmo. Departamento né? comercial em peso. Foi. Acho que eu não tava nessa daí. Não foi. Não. E eu falei assim, cara, e eu saí da palestra super nervosa, assim, sabe? Toda... Mas mantive firme. Meti o louco e fui, né, Ícaro? Jeitão. Muito bom. É vai. bom assim. Bora lá. Fala um pouquinho aí da Micaele, depois o Ícaro conta a jornada. Tô na minoria, né? Tô na minoria hoje, então. E aí, como vocês se encontraram, como nasceu o IOPEM e tudo mais? O IOPEM aconteceu na nossa vida... tudo na nossa vida foi muito de repente, né? Rápido. A gente começou muito cedo. Quando o Ícaro decidiu montar o IOPEM, ele tinha 17 anos, 17 para 18 anos. E aí, esse era um produto da escola do pai dele. O pai dele tinha esse produto na escola. O pai dele tinha uma escola de cursos profissionalizantes. Inglês, informática. E tinha esse curso preparatório militar. E nesse preparatório militar, o Ícaro se especializou, estudou sobre isso. Se especializou em vender este curso. Só que era um curso muito difícil de administrar. Era um curso difícil para reter os alunos.
E até de vender também era bem complicado pra vender. E Produto aí, novo, né? Não era comum no mercado. e aí o pai dele falou assim, olha, nós não vamos mais vender esse curso aqui. Que era um preparatório militar. Não vamos mais vender esse curso, porque é muito difícil. Aí ele falou, pai, eu me especializei em vender isso aqui, como é que você vai tirar minha fonte de renda? Ele falou, Ícaro, não tem jeito, não tem como, nós não vamos vender mais. Ele falou, então você me dá esse produto aqui que eu vou transformar ele na empresa. Aí o João falou assim, você acha que é fácil? Você acha que é assim, vou montar uma empresa, amanhã você monta uma empresa. Que dinheiro que você tem? Cadê o capital? Cadê o fluxo? Foi. Preocupação de pai, né? Ele já era empreendedor, ele já, sei lá quantos anos seu pai já era empreendedor, uns A 20. vida inteira. Uns 20 anos. Ele falou assim, você acha que é fácil? Que não sei o que. Ele falou assim, só me dá o produto que vai dar certo. E aí, ele pegou o produto e montou uma empresa. Começou como você, uma sala alugada. Lá, nós alugamos 2 salas do Colégio 24 de Maio, lá em São Miguel. E começamos a E nossa aí, empresa assim. onde a Mica entra? A Mica. Eu era namorada do Ícaro. O Ícaro conta essa história muito mais bonitinha Vai, do Ícaro, que eu. conta a história. Acho interessante citar pra galera. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela parceria de sempre. Acabamos nos afastando um pouco, mas a aproximação Sempre estivemos juntos. é mais necessária do que nunca, né? Mas é bem legal porque, assim, a gente fala... Acho que é interessante citar para quem está acompanhando um pouco a nossa história, ver a jornada, tudo que foi construído nesses 11 anos. E é legal porque, assim, eu falo que eu sempre fui um cara extremamente tímido, introvertido, e realmente entender quais eram as nossas deficiências para que fossem trabalhadas ali em cima, né? E eu falo que se for depender da Previdência INSS pra gente se aposentar, tá todo mundo lascado, porque ninguém tem registro em carteira, né? A gente começou a trabalhar muito cedo. Eu tenho 1 ano de registro em carteira. A gente começou a trabalhar muito cedo, éramos funcionários do meu pai sempre trabalhou no ramo educacional, escolas de informática, né, idiomas ali. E foi uma época que a gente passou ali próximo de 2008 por uma crise financeira muito pesada. E a gente lembra mesmo, né, com clareza. E meu pai precisava buscar na época um produto para sair da fase de vacas magras, né? E aí foi quando a gente se especializou no curso preparatório. Eu era funcionário do departamento comercial já nessa época, a Micaele trabalhava numa outra unidade da empresa, fazia de tudo um pouco ali. E quando chegou nessa altura do campeonato, que ele optou por não trabalhar mais com esse produto, na época realmente era difícil, não tinha nenhuma expertise ainda, nenhuma experiência, porque imagina o que é você falar para a pessoa que ela tem interesse de mudar de vida, ela quer mudar de vida, mas ela tem que estudar. E ainda mais trabalhando com os jovens, né? E aí já tinha definido que não ia dar continuidade. Eu falei, cara, tem certeza? Porque já entendia o que o produto podia fazer, né? Qual era o impacto de tudo isso. Não tenho certeza, a gente não vai continuar trabalhando. Eu falei, então beleza. Eu só preciso tomar um café com você amanhã. E aí preciso resolver algumas coisas. Amanhã a gente sente conversa para colocar o ponto final mesmo de como que vai ser. Aí saí da empresa, liguei pra Micaela e falei, a gente precisa conversar agora. Quantos anos vocês tinham nessa época? Eu tinha 16 para 17. Preciso Você conversar tinha com você 18, agora, eu acho. 17, 18 anos. Preciso conversar com você agora, tô indo te buscar. Fala com a Michele, que era gerente dessa outra unidade, acho que dona já na época, né? Fala com a Michele, que era patroa da Mica na época, a gente precisa sair, preciso conversar urgente. Meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, Eu já achei que ele ia terminar comigo. Falei, preciso falar com você agora. Aí saí da empresa, fui lá buscar a Micaele, saí de Itaquá, fui pra Poá. Ela, o que foi? Ela entrou no carro, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, mano, calma. Só me responde uma coisa. Eu não sei se a gente vai continuar namorando, eu não sei como que vai ser o nosso relacionamento conjugal, se a gente vai noivar, casar, ter filhos, não sei de nada disso. Mas eu quero te fazer uma pergunta, você precisa me responder agora. Você quer ser minha sócia? Olha, até me arrepiou agora. Aí ela falou, você tá doido? Eu falei, não, agora. Responde agora, porque eu preciso tomar uma decisão agora. Eu tinha acabado de ser promovida. Ela, mas como assim? Lá na empresa. Acabei de ser promovida, você é gerente de cobrança, né? Você é gestora de cobrança, como assim? Como é que vai ser a partir de agora? Eu falei, não, só me fala. Porque se você topar, a gente vai abrir a nossa empresa. Eu conheço a parte comercial, faço um pouco da parte pedagógica, você conhece a parte administrativa, financeira, faz também a parte pedagógica, só vamos. Aí ela, tá. Tipo, não tinha outra opção também, né? E não tinha outra opção. Aí no dia seguinte eu voltei e falei com meu pai, falei assim, cara, não vai mais continuar? Não, então tá. Faz o seguinte, me dá o produto. Me dá. E a partir de agora é meu, eu tomo conta, vou abrir minha empresa, vou tocar o barco. E aí aquela proteção de pai, sem recursos, sem estrutura, sem nada, só tinha a ideia. E fomos. Dia 10 de junho de 2011. A gente só tinha um acordo. Ele falava assim, olha, você não sai da empresa agora não, que a gente vai montar a nossa empresa com o dinheiro do seu salário.
não tinha recurso financeiro para isso, né? A Mica ficou nessa dupla jornada durante um tempo, mais uns 2, 3 meses, até realmente se desligar e ficar 100% com a atividade do Iopen, e foi constituído como empresa. E é legal porque na época a gente usou o CNPJ do meu pai emprestado por 6 meses. Porque como eu fiz uma imposição de vamos, aí a Micaela falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu só vou se for 50%, 50%, sociedade mesmo. É claro, né? Aí fechou, só que a Mica Só que eu não era maior de idade. não podia abrir CNPJ. Nossa. Aí esperamos aí mais uns 6 meses até a Mica completar os 18 anos, a maioridade. Nesses 6 meses a gente usou o CNPJ do meu pai emprestado, até que no dia 10 de junho de 2011 a gente constituiu o Iopen como empresa. Que bacana. Aí nós abrimos. E como foi o início, assim, né? Porque muitas pessoas, elas ficam esperando sempre o cenário perfeito, né? Quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma sala bonita, toda equipada, aí eu vou começar o meu negócio. Fala um pouquinho como foi o início, com o que vocês começaram ali. Então, já comentaram um pouquinho que, foi atrás de uma sala. O que tinha nessa sala? Vocês conseguem voltar no tempo e ver exatamente o que tinha nessa porque sala? a minha sogra fala uma coisa, né? Coragem. Quem tem vontade tem metade. Eu acho que foi o que sustenta até hoje ainda. A gente realmente não tinha estrutura financeira para fazer. Na época a gente utilizou aí todas as linhas de créditos que meu pai tinha, possível e impossível. Fomos lá, fizemos realmente a sublocação de uma sala. A gente não tinha nem cartão de crédito. Não existia. Nem conta no banco a gente tinha. Para realmente conseguir, Pri. Era um colégio de enfermagem, colégio 24 de maio, na época, na Marechal Tito, em São Miguel Paulista. E foi super acessível, a mulher realmente foi um presente. Acho que a gente fala que tudo até hoje nas nossas vidas foi preparado por Deus em todo tempo. Mas foi legal porque assim, era uma sala de aulas sublocadas que a gente usava quarta-feira no período da manhã, no período da tarde, e usava no sábado, no período da manhã, no período da tarde. Os outros dias da semana, a gente ainda trabalhava numa sala emprestada ali pelo meu pai na escola dele. Então não tinha, né? E a nossa empresa era em São A gente fazia toda a parte comercial e assim, era legal que a gente fala até hoje. Era literalmente cobrar lá o tiro de meta na linha de fundo, chutar pro meio de campo, no meio de campo o outro dominar, chutar pro gol, cobrar o escanteio e chutar. Sempre foi assim. Não tinha estrutura, a Mica, eu fazia parte comercial, atendimento, dava aula, a Mica dava aula, contratava professor, cobrança, secretária, tia da faxina, do café. A tia do café, da faxina. E tinha uma funcionária, era a Mirelle, que trabalhava com a gente. Né? Fala um pouquinho hoje dos números do Iopen, né? Que a gente trouxe um pouquinho na apresentação, 42 mil famílias impactadas. Fala um pouquinho dos números, número de unidades, número de alunos, número de aprovações. Fala um pouquinho nesses 11 anos de Iopen, os big numbers. Eu não sei a quantidade geral de aprovados. Eu sei agora desse evento que vai acontecer. Nesse período são 11 anos de empresa. Nesse período de 11 anos, nós já atendemos mais de 42 mil famílias. Explica pra galera o porquê vocês consideram atendimento de família. Acho que é legal, né? Claro. O Iopen, hoje, ele prepara esse jovem para ingressar na carreira militar. Isso. Né? E quando vocês falam do impacto de família, eu acho bem legal, porque está muito relacionado à missão. Acho que é bacana vocês falarem da missão do Iopen hoje. Isso, a nossa missão é transformar a vida dos nossos alunos e colaboradores, é proporcionar a oportunidade de transformação. Então, nós buscamos fazer com que todos eles que entram na nossa empresa saiam de lá diferente e transformados. Independente dele não passar no concurso, porque às vezes o intuito dele não é passar no concurso público militar, mas pode ser passar numa faculdade federal, pode ser se preparar ou ter uma disciplina diferente, né? O Ícaro fala muito sobre isso, que o jovem hoje ele é sedento de disciplina, mas não é uma disciplina por imposição, né? Porque a gente em casa, a gente faz muito isso com os nossos filhos, né? Você vai fazer isso porque tem que fazer isso, porque tem que fazer isso, sem explicar o porquê, sem mostrar porquê. E a gente busca mostrar para os nossos alunos que existe um caminho diferente, se ele quiser traçar um caminho diferente, e que existe a possibilidade dele alcançar o que ele quiser, independente do lugar que ele veio. Nós falamos muito isso para os nossos alunos, que porque a gente tem uma empresa consolidada, não significa que a gente nasceu em berço de ouro, não tem nada a ver. Eu costumo dizer que hoje, se você não é herdeiro, se você não nasceu numa família com uma boa condição financeira, é muito difícil para empreender, porque você realmente começa só com a cara e com a coragem. Dinheiro, você vai ver, sei lá, quarto, quinto ano de empresa. Mas se você tiver a coragem de fazer, se você começar por um viés com integridade, fazendo direito, é isso que a gente busca mostrar para os nossos alunos. Porque
atende aluno da rede pública estadual, por exemplo. E esse aluno, ele tá sem expectativa, né? Então a gente coloca expectativa nesse aluno, a gente mostra para ele que ele pode ser o que ele quiser na vida, desde que ele faça por onde ele faça isso acontecer, sem depender das outras pessoas. Família é a base, né? Por isso que a gente fala de atendimento de família. Família é a base, porque a partir do momento que a gente começa a se relacionar com um aluno, esse relacionamento precisa ser estendido com a família. Como é que eu vou ajudar um aluno a mudar de vida, sendo que muitas das vezes ele não tem as condições básicas e mínimas em casa? O que a gente pode ofertar como escola preparatória para ir além do produto que a gente está oferecendo e vendendo? Então, por isso que a gente sempre trata com o termo de mais de 42 mil famílias, porque quando o jovem, filho, principalmente, ele consegue mudar de vida e atingir os resultados, impacta diretamente nas famílias. Sim. Você lembra do Dimelo? Conta a história dele. Até me arrepia a história dele. Dimelo é uma referência excelente para nós. Nós somos padrinhos de casamento dele. Sério? E constituiu família. O Dimelo era um aluno de comunidade mesmo, de periferia. Ele teve a casa tomada por alguns momentos ali por uma dívida do pai, do tráfico. Ele teve situações de chegar em casa e não ter mais nada, nem colchão, nada. E o sonho do Dimelo era tirar a mãe dele da comunidade. E aí o Dimelo passou no concurso, estudou, se sacrificou pra caramba, pagou realmente o preço. Depois de muito tempo a gente descobriu que às vezes o Dimelo lavava vidro de carro no farol para conseguir pagar o curso. Então a gente fala que esse impacto da família é muito importante para nós. E conseguir alcançar esses resultados. Só pegando o gancho, né? Eu acho que uma passagem dessa história do Dimelo ainda, que o Dimelo, ele era um aluno que tinha um propósito de mudar de vida, encontrou no IOPEM o caminho para isso, né? Então, muitas vezes, o quanto vocês falam, né, do impacto de famílias, mas o IOPEM, vocês sempre tratam os alunos como da família de vocês, que eu já presenciei isso demais. E ali dentro do IOPEM, fazendo o curso dele, ele teve uma oportunidade de trabalhar no comercial do IOPEM, que o IOPEM também deu muita oportunidade para quem é aluno, para quem se destacava e queria crescer. E ele trabalhou dentro desse comercial. Eu me lembro, né, quando o Ico fala, você se lembra do Dimel? Eu lembro porque ele participou de vários treinamentos meus. E assim, cada treinamento, uma guinada, um salto daquele menino, que agora é um homem, né? E aí ele passou, e eu lembro que um dos treinamentos ele comentou comigo: Pri, esse talvez vai ser o último que eu vou fazer aqui junto com o IOPEM na parte comercial, porque eu fui aprovado. Fala essa parte aí dessa transição, né, Ica? E aí ele foi aprovado no concurso. A gente fala que para ser família não precisa ser de sangue, basta ser IOPEM. E aí ele foi aprovado no concurso, conseguiu passar pelo período de avaliação, que é o estágio probatório. E aí, quando ele realmente se formou como funcionário público, a primeira coisa que ele fez foi comprar um apartamento. A primeira coisa que ele fez foi comprar um apartamento. A gente foi com ele na assinatura do contrato, acompanhou todo esse processo, acompanhamos a surpresa que ele preparou para a mãe dele, que imagina que é uma mãe que morou a vida inteira dentro de uma comunidade e o filho poder proporcionar uma coisa como essa é surreal. Lindo, Inclusive do lado do IOPEM. Olha. Do lado do IOPEM mesmo. E aí ele tirou a mãe dele da comunidade, deu uma casa para a mãe dele, e aí sempre falava que o objetivo era ter um carro importado, comprou a segunda casa já, que mora com a esposa dele. Então o Dimelo é um moleque fora da curva. Essa é uma das histórias, né? Porque tantas transformações o IOPEM proporciona na vida daquele aluno, que automaticamente acaba levando para a família um outro ponto de vista, de dizendo, cara, é possível fazer diferente, é possível ter um caminho diferente, né? E hoje, em média, assim, quantos % dos alunos de vocês são da periferia, são da classe baixa? Tem essa noção? Tem, mas só para concluir. 42 mil famílias em 11 anos, a gente chegou a ter 27 unidades do IOPEM em operação em São Paulo. Hoje temos 2 unidades fora do estado, em Fortaleza e Juazeiro do Norte, que também é uma região que a gente tem aprendido muito a trabalhar. Nesse período de pandemia, nós aprovamos mais de 56 alunos em concurso. Uau. Mas em pandemia não dá para fazer, não, muito pelo contrário, a gente realmente conseguiu ali traçar outras estratégias para chegar a esse objetivo. Porque os concursos fecharam nesse período, né? Durante um período, mas retomou rapidinho o período de inscrição, então ficou muita gente perdido. Tem um concurso, não tem, esse acompanhamento foi o que diferenciou muito. E hoje, assim, a gente fala que a maior parte do nosso público é oriundo da classe C, D e às vezes E.
Então, hoje a gente tem uma gama aí de quase que 7% que são famílias de uma classe financeira um pouco mais ali provida. Isso se dá à questão da deficiência da educação do Estado? Não só isso, Pri, acho que foi uma dos nossos posicionamentos. Tá. Porque assim, a gente até fala em outro momento de trabalhar com o IOPEM Premium, por exemplo, mas acho que vai fugir muito da nossa veia e Da essência. missão, né? Transformação. Então, por que vocês fazem o que fazem? Por transformação de vida. Então, é um público carente, é um público que não recebe a informação privilegiada da forma que talvez uma outra classe tenha acesso. Então, continuar trabalhando da forma que a gente trabalha e num outro momento, retomando aí esse fôlego de pandemia, trabalhar com essa classe que também merece ser atendida, tem pessoas interessadas em concurso, mas a gente se posicionou dessa forma para atender esse tipo de público porque a informação não chega até eles. E quem é o jovem hoje que pode ingressar dentro do IOPEM? Hoje, quando a gente fala de concurso público a nível de Forças Armadas, qualquer jovem, independente do sexo, um menino ou uma menina, pode prestar o concurso a partir dos 13 anos. A galera de casa não sabe. Um aluno hoje com 13 anos de idade, que ele está cursando pelo menos ali o 8º ano, ele pode prestar um concurso, sendo aprovado, ele se torna um funcionário público e tem todas as prerrogativas. Recentemente em São Paulo inaugurou o Colégio do Exército Brasileiro, que recebem crianças a partir dos 10 anos de idade. Tem algumas diferenças ali um pouquinho complexa, mas uma criança hoje com 10 anos, ela pode participar de um concurso para ingressar no Colégio do Exército Brasileiro também para ambos os sexos. Que bacana. O melhor ensino de São Paulo tá dentro desse colégio. Que bacana. Você falou sobre a família, e isso é uma coisa que pega bastante pra gente, porque por que a gente atende esse público? Por que o nosso maior público é um público que vem, talvez, da periferia, da rede estadual? Por que isso? Eu acho que porque dentro de casa tem uma deficiência. Por isso que nós começamos um projeto que chama Escola de Pais. É um projeto que a gente trata os pais antes de tratar os filhos. Porque na escola, no IOPEM, com a gente, ele tá ouvindo o que ele precisa ouvir, tá sendo orientado, instruído. Só que quando ele chega em casa, às vezes não é a mesma perspectiva. A mãe, o pai, por não conhecer, fala: filho, isso daí não é pra você. Isso daí é pro filho de um coronel, isso daí é pro filho do policial. E não é, hoje já não é mais assim. Então, a gente precisa tratar os dois lados, o lado da família e o lado do filho, pra gente ter uma tríade pra fazer esse aluno conseguir passar no concurso. Então, isso faz a diferença na vida desse aluno. É o apoio familiar, né? Porque o aluno vai pro IOPEM, tem toda uma perspectiva, um caminho a seguir, mas se ele chega em casa e ele não tem o apoio da família... E acontece, muitas vezes. Não vou falar nem só para uma classe baixa, até uma pessoa com uma estrutura financeira, intelectual maior. Acho que tem muitos pais que acreditam, e hoje eu consigo enxergar isso porque sou mãe, mas tem muitos pais que acreditam que porque paga uma boa escola, porque dá um bom recurso, tá fazendo bastante, não é isso. A gente costuma falar que não basta só um mundo melhor, nós precisamos de pessoas melhores para o mundo. Então vamos deixar filhos melhores para o mundo, que com certeza nós vamos ter um mundo melhor. Eu trago sempre essa analogia, ô Mica, pegando o gancho do que você falou, que o Brasil, antes de viver qualquer tipo de crise, ele vive uma crise de liderança, né? E tudo começa da falta de liderança familiar, depois de uma falta de liderança educacional, depois uma falta de liderança empresarial, social e política. E uma vai desencadeando a outra. Por que as pessoas hoje elas não conseguem muitas vezes performar dentro de uma empresa? Elas não aprenderam os valores mínimos e básicos de família, na educação, e aí sobra para o empresário às vezes ter que falar, ensinar o básico de conduta ali para o colaborador. Eu falo muito isso para os empresários. Ele, poxa, eu tenho que fazer isso. Assim, cara, tem. Eu acho que para nós já é normal, mas eu não encararia isso como uma atividade normal no meio empresarial. Mas eles não falam sobre valores humanos. Não falam. E é uma falha muito grande, porque eles saem... A gente fez uma pesquisa recentemente que cerca de 60% dos alunos ou dos homens hoje, eles crescem a presença do pai. Porque ou a mãe não sabe quem é o pai, ou o pai abandonou na gestação, ou não acompanhou. A gente ouviu nessa pesquisa, é interessante falar, muita frase que marcou pra caramba. Ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Nossa.
Muito dos nossos alunos falam isso. Então, até foi uma pesquisa feita com os detentos também, né? Que muitos dos homens que estão detentos hoje, cerca de 87%, estão lá porque o pai também estava lá. Então, qual é a referência que esse cara, que essa mulher tá tendo dentro de casa, sabe? E às vezes eu entendo também que às vezes o pai e a mãe é ausente porque tem que trabalhar pra caramba pra conseguir algo bom pra família. E porque eu cresci com pais ausentes, porque eu entendo que eles trabalhavam, mas eu sinto falta. Sentia falta, sabe? Então, a presença conta muito mais para que você tenha esse momento de falar sobre os valores humanos. Sabe? A gente fala isso muito para os nossos alunos. Quando foi a última vez que você sentou na mesa com teu pai para jantar? Chama ele, vem cá, vamos sentar, vamos jantar junto hoje? Como foi seu dia, né? Não existe mais isso. Não só na classe média, ou na classe baixa, mas na classe média também. De forma geral, né? Quais são os valores hoje que vocês não abrem mão na empresa de vocês? Deus, família e trabalho. Deus, família e trabalho. A gente fala isso muito para os nossos colaboradores, tá estampado para que todos eles possam enxergar e interiorizar que é sempre Deus, família e trabalho. E somos uma empresa laica com princípios cristãos. Mas pode acontecer, como nós temos, né, pessoas que trabalham conosco que não são cristãos, e que não acreditam em Deus. E tá tudo bem. Só que aqui nós falamos de Deus, tudo bem. Então, todos eles, quando são contratados, eu falo, gente, olha só, essa é a nossa empresa, esse é o seu cargo, esse aqui é a sua função. E só que nós somos essa empresa e nós falamos de Deus aqui dentro. Nós priorizamos a família, nós priorizamos o trabalho com excelência. Tudo bem. Então, tá combinado? Combinado. Então tá bom, você começa segunda-feira. E é engraçado porque, assim, parceiros de negócio falam, cara, você não pode falar isso pro seu colaborador. Porque você fala que os valores da empresa, Deus, família e trabalho. E muitas das vezes a gente fala, realmente, em reuniões, em encontros, que assim, cara, se você tiver um problema para resolver com a sua família, se tem alguém com enfermidades, resolve o teu problema em casa, depois você vem trabalhar. E, cara, você não pode falar isso porque o cara vai se ausentar, o cara vai faltar, vai ser muito mais fácil para ele ter acesso. Fala, cara, se a tua família base não tá muito bem resolvida, estruturada, esse cara não vai produzir no serviço. Não vai mesmo. O problema que ele tem do lado de fora é tão grande ou tão forte que impacta a produtividade dele na empresa. E os parceiros de trabalho eu acho absurdo a gente falar, mas é um resultado fora do comum. E acho que realmente é onde a gente consegue ter no nosso quadro de colaboradores essa essência de família também. Então a gente deixa isso claro para todo mundo sempre. Isso torna eles mais compromissados também, né? Muito pelo contrário, é difícil a gente ter causa deles é importante, né? Alguém que falte no trabalho. Nós temos bastante colaboradores, então é difícil ter alguém que fala assim, não vou trabalhar hoje, sabe, inventando coisas. Não, Porque já traz um senso de responsabilidade e pertencimento, né? E essa clareza, essa transparência, ela é muito importante já no início, naquele processo de integração. Cultura, né? São os valores, né? E aí, eu sempre digo, né? Quando as coisas começam a sair dos eixos, é só olhar para os valores. Ei, quais valores estão invertidos aqui que o negócio tá descambando, né? Então, pega os valores de novo. Verdade. E agora vamos falar de tretas. Nunca. Várias. Tretas. Nunca teve. Nunca. Como é, gente, empreender em casal? Amiga, olha, amiga. Ela falou que podia falar. Eu falei. Nós estacionamos aqui na frente, né? E aí eu falei, eu vou contar um segredo. Conta, amiga. Eu falei, pega minha bolsa. Ele, pra quê? Eu falei, eu sou uma empresária de sucesso. Eu sou uma empresária de sucesso, eu tenho que descer com a minha bolsa. Ele falou, amor, você não usa bolsa. Eu falei, eu não uso, ninguém precisa saber. Aí ele falou, pra que eu vou pegar? Eu falei assim, não começa, nós vamos falar de treta, não vamos começar aqui. Aí ele falou, toma, empresária de sucesso, pega sua bolsa. Olha, não tem nada, só bota a carteira. Tem uma chave de fenda. Ele já achou uma chave de fenda na minha bolsa. Uau. Bolsa de mulher tem de tudo. Tem de tudo. É normal. Pode pedir que tem. Certeza. Né? E além da bolsa, como é, cara, no dia a dia, separar essa questão? Pri, acho que é legal. Empreender já não é fácil. E um dos maiores desafios do empreendedorismo é lidar com pessoas. E quando a gente tem que dormir com a pessoa, como que é? Acho que assim, é legal. Vamos do começo. Vamos do começo realmente porque assim, eu lembro de uma frase, não vou falar ela explicitamente, mas, cara, não dá certo porque tudo em excesso faz mal. E a gente fala e brinca às vezes, no particular, que acho que a falta ou a ausência hoje pela correria, pelo tamanho das atividades, a ausência faz muito mais mal do que a presença. E acho que a gente
entendeu qual que era realmente o propósito a ser trabalhado. No começo foi muito difícil. 2 jovens imaturos, sem nenhuma base ali como referência empreendedora, por mais que a gente teve uma escola muito boa, ajudou muito, que foi o fato de ter trabalhado com meu pai. Eu acho que a gente tem que abrir um adendo para isso. Deveria existir uma formação para empresário. Com certeza. Porque a gente tem que aprender no dia a dia, sabe? A ser empresário. Deveria ter algo que... mas eu fiz gestão empresarial. Mas não é nada, não tem nada a ver, com empreender. E é muito difícil. E eu sempre digo, né? As faculdades, elas formam as pessoas para arrumarem bons empregos e não para gerar bons empregos, né? Exatamente. Quando eu fiz processos gerenciais... Puxa, o curso muito top, só que eu já era empresária, mas eu vi as pessoas que estavam ali e falei, isso aqui pra aplicar no dia a dia... Você tá lascada. Porque não é assim. Então a gente tinha que aprender a ser gestora, a gente tinha que aprender a empreender e tinha que aprender a separar a nossa vida pessoal do profissional. No começo foi punk, porque a gente não entendia ainda realmente essa maturidade profissional. Tratar como sócios e separar depois do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal. Tretamos pra caramba por diversos momentos, já teve situações no máximo assim da Mica falar, eu não vou mais trabalhar. Eu falei, então eu me separo. por falta de maturidade, mas porque assim, a questão não era se o relacionamento ia continuar ou não, mas é porque em vários momentos faltava o reconhecimento de falar, porra, velho, se você sair, acabou. Porque existem 2 bases que são o Ícaro e Micaele, mas além do Ícaro e da Micaele como personagens, é a sua função. O Iopen só chegou onde chegou porque você tá no barco. O Iopen do outro lado só chegou porque o Ícaro tá no barco. Então, a gente até brinca hoje, né, com essa maturidade. Mas se eu sair, alguém continua. Não com a mesma essência, não da mesma forma, porque é nosso. Então, ter essa separação, mas depois de muito tempo, depois de muita treta, hoje a gente ainda... mas resolve a mil maravilhas? Não, a gente tem um acordo que o que é para ser tratado na empresa, vai ser tratado na empresa. Nem que a gente tenha que ficar até mais tarde. Nem que a gente tenha que ficar até mais tarde, só sai quando resolve. Agora, quando a gente vai para casa, são situações de casa, família, fala de trabalho, inevitavelmente, mas existe essa separação hoje de mundos. O que é o Ícaro e Micaele como sócios e o que é o Ícaro e Micaele como marido e mulher. E quem é que dá aquela pausa, né? Quando um começa dentro de casa e fala, ei, agora não. Quem é? Ela. A cara da Mica. Foi muito difícil para ele conseguir separar essas coisas. Ele não conseguia separar, às vezes, nossos problemas em casa. Não é que você veste uma máscara, não é isso. Mas as pessoas que estão lá, elas não têm nada a ver com seus problemas pessoais, né? E pensa que coisa bonita, né? Você é o dono da empresa discutindo sobre o que aconteceu na tua casa, na frente do seu... De bico na empresa, né? Não tem condição. Então, a gente... aprendeu nas pauladas mesmo, mas a gente faz essa separação muito bem. Não que não dê as tretas, né? Por exemplo, eu sou financeiro, administrativo, pedagógico, o Ícaro só pensa em gastar. Comercial, Priscila. Marketing, só pensa em gastar. Quem não é visto não é lembrado. Gente, anota, quem não é visto não é lembrado. do céu. A equipe de marketing dele, de mídias sociais, tem 4 pessoas. Eu falo que o Ícaro não soma 5, deve somar uns 10. Porque o Ícaro, quando ele junta com o Paulo, que é o gestor de mídias sociais, eu falo, cara, eu nem gosto de participar dessa reunião, porque vocês só falam que a gente precisa de um drone, que a gente precisa de um... Deus que me livre. E dá as tretas mesmo, porque eu falo, não tem dinheiro, não vamos fazer isso, agora não é a hora. E aí bate na mesa, briga. E a nossa sala é junta. Eu já falei que a gente precisa de separar um biombo, uma divisória, um drywall ali. Um vidro, tem que ser vidro, porque ele fala muito alto, muito alto. E às vezes eu tô ali fazendo uma conciliação bancária. E aí, plena, né? Nossa, nada. Dia de conciliação bancária é dia de rock pauleira. Eu detesto rock. Eu escuto rock, é o meu momento ali. E aí ele começa a... Velho, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer uma sala urgente pra você, porque senão nós vamos sair na mão. Mas é normal, depois... Às vezes, o Iopen é de vidro, então na frente da minha mesa é o pedagógico, na frente da mesa dele é o departamento de mídias. Aí, quando solta uma voz mais alta, os meninos levantam e falam, tá tudo bem, tudo em paz, já resolvemos. Mas é legal porque, Pri, a gente entendeu, acho que 3 pontos a citarem aí de forma para contribuir de alguma maneira com a nossa experiência. Onde foi o divisor de águas para nós? Entender que a vida financeira da empresa, a vida financeira pessoal Cara, é pessoal. Isso é fantástico. Fala mais sobre isso, gente. Porque eu falo para os empresários, Primeira coisa, quando eu começo uma mentoria, deixa eu entender os números do negócio.
qual que é o teu prolabore dentro do negócio? Oi? Acho que esse é o mas principal ponto. Mas não foi fácil também não, amigo. Claro. É isso que Não eu tô começou falando. assim, né? Não, muito pelo contrário. Acho que mas esse foi o principal ponto de guinada. Então a gente entender realmente o que era a vida financeira da empresa, a vida financeira da família do casal. Segunda situação, cada um entender realmente aquilo que é bom fazendo. Então, se a Mica falar hoje, cara, eu vou me ausentar e você tem que cuidar os próximos dias aí do financeiro. Acabou. Não precisa nem de tempo para acabou. Da mesma forma o processo comercial. Então, respeita cada um a sua função, respeita cada um o que faz. A Micaele tem total autonomia para decidir sobre o departamento dela, eu tenho total autonomia para decidir sobre o meu departamento e trabalhar em conjunto. Tá, então vamos lá, recapitulando. Dica de sucesso, hein, pessoal, para você empreender e ter sucesso em casal. Então, a primeira coisa, separar as contas, empresa e vida pessoal. E dentro desse pessoal, é muito importante falar também que cada um tem que ter ali a tua conta bancária individual, né? Sim, porque tu colabora. eu já vi situações que teve uma empresa que eu atendi do Paraná, e aí o dono da empresa falou assim, sim, são separados o pagamento da empresa e o pessoal. Aí eu falei assim, tá, mas qual o valor que cada um dos sócios recebe? Não, deposita tudo na minha conta, porque o que ela precisa, eu compro. Eu falei, epa, onde tá a liberdade dessa mulher de tomar decisões pelas escolhas dela? Não, foi ao contrário durante algum tempo da nossa vida. Até hoje. Mas isso é verdade. Nós aprendemos que o lucro da empresa ele precisa ser dividido em 3 partes. Dos sócios, da própria empresa e o fundo de reserva. E aí, foi difícil, né? Não vou mentir, foi difícil pra caramba. Mas ele tem o prolabore dele, eu tenho meu prolabore, tem o fundo de reserva da empresa. E aí depois, no final do ano, a gente faz a PLR, que é a divisão dos lucros. Mas já chegou vezes de, por exemplo, ele passar o cartão e falar, amor, não vai dar pra pagar pizza, o que aconteceu? Falei, aconteceu que a gente não tem dinheiro. Passa no cartão dela. Falei, no que jamais. Vai ficar sem comer. Vai ficar sem... Que absurdo, nós não vamos poder comer uma pizza. Falei, não vamos, amigo, não tem dinheiro. E na escola, não é nosso. Então, já aconteceu isso. Sim. Mas foi difícil pra gente conseguir fazer isso, foi penando mesmo. É hábito, né? Tem que criar um hábito. Entender que a empresa pode ser rica, pode, mas não necessariamente, no início, o dono vai ser rico junto com a empresa. É fortalecer o caixa. Fala aí, qual é a frase? Você lembra da frase? Sim. Empresa rica, empresário próspero. Empresário rico, empresa quebrada. É isso aí. É verdade. Se a tua empresa estiver rica, top, você vai ser Prosperidade na tua próspera. vida. Agora, se você pensar em enriquecer a tua empresa, vai quebrar as pernas, porque você vai acabar estuprando a sua Sim, empresa. porque o padrão de vida sempre vai pro próximo nível, e às vezes a empresa não cresce na velocidade desse padrão de vida. Né? Mas sabe uma coisa? Aí eu vou escambar, né, agora. Vai. Mas uma coisa que é... O empresário, quando ele tá começando, ele acha que... O empreendedor, quando ele tá começando, ele acha que ele já tem que começar com tantos funcionários. Ele acha que ele já tem que trocar de... A primeira coisa que o cara faz, troca de carro. Gente, pra quê? Troca de carro, aí ele já contrata um monte de gente. Um monte de equipamento, escritório bonito. Aí põe melhor tudo, não sei o quê. No final das contas, o lucro demora pra vir, o payback desse investimento aí demora mais do que ele imaginou, e às vezes ele nem sabe do que é o payback disso, quando que vai ter retorno disso, se frustra, fecha a empresa e volta pro CLT. E fica com as dívidas. Eu acho que o que diferencia bastante também um pouco da nossa história de ter empreendido em casal, começado sem recurso nenhum, é se tornar especialista do seu negócio. Literalmente conhecer todas as funções, conhecer todos os departamentos. E às vezes o cara que começa a empreender atualmente, ele fala assim, vou começar a empreender, eu tenho um pouco de estrutura, contrato. Como é que você orienta ou treina o funcionário, sendo que você nem não tem passou ainda pelo processo. a função. Pois é. Você não domina a função, você não sabe o que tem que ser feito O que no dá processo. certo, o que não dá certo, né? Eu sempre falo, você pode treinar o melhor gerente comercial, mas se você que é o dono do negócio, não passou pelo comercial da tua empresa, não entende a essência do seu cliente, não entende o processo que dá resultado, não é esse cara que vai fazer o que você não está disposto a fazer. Exato. Né? Exato, e é engraçado que assim, a gente fala não só com os nossos licenciados, com pessoas que querem ingressar no IOPEN, na condição de colaborador, fala assim, gente,
esse processo todo aí foi a gente que fez. Então a gente conhece de Não cabo adianta a boicotar. rabo. Não adianta Bate o olho e boicotar. sabe onde vai dar ruim ali, né? Então, primeira dica para empreender e ter sucesso em casal: separar as finanças pessoais e empresariais. Segunda dica que o Ícaro falou ali foi cada um ter o seu papel e a sua função, né? Porque aquele cachorro tem 2 donos, ele morre de Fome. Mas o problema que muitas vezes acho que o homem tem muito disso. Acho que a gente não teve esse problema de, por exemplo, eu sei fazer tudo, não sei o quê. Dominância alta, né? E a gente, graças a Deus, nós não tivemos esse problema. E a mulher de não conseguir separar muitas vezes, porque o homem talvez seja muito grosseiro e aí acaba falando de um jeito que não deveria e aí leva pra casa. Mas não meter o bedelho, sabe? Não mete o dedo ali, não é sua atividade. E o erro do empresário hoje, de quem tá começando, eu sei fazer, pode deixar. E não é O a sua ego, especialidade. né? De não pedir ajuda E cara, acho que assim, o que diferencia também pra nós ter empreendido em casal, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso. Acho que você conhece intimamente, né, as nossas estratégias. A gente, às vezes, eu inicio alguma negociação, começo a falar tal, chega a determinado momento e falo, cara, a partir de agora você vai falar com a Micaele, ela é sócia do Iopen, também é fundadora, e aí vai com ela. Mas e aí, quem é ela? Eu vou contar. Eu não tenho Quem problema. assina o cheque? Ela. Eu vou contar que você tava no telefone. Inclusive em casa. Eu falo pra Micaele, não preciso saber de nada, a não ser que tá dando certo, continua. Precisa de mais atenção pra ter liberdade pra trabalhar, sabe? Cara, se preocupa com o dinheiro, se preocupa com as finanças, organiza você. Eu só preciso dos nossos acordos, né? Eu preciso de algumas coisas por questão de hombridade mesmo, masculina, um carro, suporte, estrutura, e o resto toma conta de tudo. Se perguntar quanto que a empresa fatura, liga pra Mica. Quanto que recebe de Prolabore, liga pra Mica. Mas sabe que eu acho que isso vai muito do perfil? Porque na minha casa é totalmente o contrário. Sério? Eu sou esse perfil que, tipo, sai desbravando, criando, não sei o que. Qualquer coisa que a gente vai fazer, o Renato, tá, mas você que vai negociar, tá bom, eu faço tudo. Aí depois, os trâmites finais, aí agora é com o Renato. E ele é o cara mais analítico, ele é o cara, entendeu? Que eu acho que é muito do perfil, né? Mas sabe o que eu acho legal, Pri? Você comentar pra quem tá assistindo a gente. E aí trago mais uma dica aí, autoconhecimento. O que a gente realmente ganhou de investir na nossa educação Isso empresarial, autoconhecimento. Aquele curso. Você lembra que eu fiz um curso com De você? liderança, eu lembro. Sozinha, o Ícaro não Foi a minha primeira turma Foi. do curso de liderança e engajamento. Eu me lembro que tinham 7 A pessoas. Priscila falou pra mim chutar sua bunda em casa. Tinham 7 pessoas e dessas 7 pessoas, 2 eram meus irmãos. Então, tipo, eram bem... Sério? Eu não lembro. Eram meus irmãos, estavam lá. Foi. E eu lembro que a Mica foi o que eu falei pro Ico. Não, Eu chorei um monte. chorou. Manda ela. Meu, e foi uma Golpe. virada de Golpe, chave. viu, não- gente? Golpe. Foi uma virada, foi minha. Foi show. Foi top. Foi o quê? 2018? Acho que foi. Foi. O Gu era pequenininho, você ficou com o Foi. Gustavo em casa. Mas realmente se conhecer, saber quem você é. A gente tava na escola essa semana e a Ashley falou isso. Se você se ama, você é capaz de amar o outro. Sim. Agora, se você não tá bem com você mesmo, você não vai estar bem com as outras pessoas. E você falava muito isso no curso, naquele treinamento, que você precisa se conhecer, se entender, se aceitar, corrigir o que precisa corrigir, que aí com certeza todas as outras coisas vão dar certo. E eu acho que aquele momento eu tava precisando passar por esse estágio, sabe? Me conhecer, saber os meus limites, para eu conseguir guinar a nossa carreira. E aquilo ali pra mim foi muito importante. Eu cheguei em casa e falei, como é que foi? Eu falei, eu só conseguia chorar. Chorava. Como é que foi? Eu não posso falar com você. A Priscila falou pra não falar nada pra você. Foi porque eram Porque 2 senão dias. você vai me boicotar. Era de sábado pro domingo. E o grande desafio é voltar pra casa e ter que olhar, que às vezes o teu maior desafio vai dormir com você. Eu falei, então, silencia, né? mesmo, Porque isso a mesmo. emoção sai muito aflorada. Então não é o momento. Por quê? No primeiro dia a gente abre todas as emoções para fechar no segundo dia. Tomada de consciência, né? Deixar rolar. Mas realmente a gente se conhecer para que a gente possa conhecer o outro, ajudar o outro. Como é que você ajuda alguém se você próprio não tá se Pois é. ajudando, sabe? E esse lance do autoconhecimento, a gente até brinca de uma forma íntima, Ícaro e Mica. Eu falo que a Mica é minha âncora, mas não no sentido. Ficou muito Nossa, brava. eu fiquei muito puta com isso. Um dia ele falou assim, você é minha âncora. Eu falei, o quê? Como é que eu sou sua âncora? Ele, por quê? Eu falei, Ícaro, o âncora é um peso que não te deixa sair do lugar. Segura. Ele, não, amor, não foi isso que eu quis falar.
E a gente brinca porque realmente tem o autoconhecimento, sabe qual que é ali a alta performance de cada um, sabe que a Micaela é muito boa, que o Ícaro é muito bom e que junto um consegue exponencializar o outro. Que é o equilíbrio, gente. E quando a gente tem e se permite essa questão do autoconhecimento, a gente brinca, né? O Ícaro é o cara de pulsão de morte. Vai quebrar, vai abrir, vai quebrar, vai abrir, vai quebrar, vai abrir, não tem crescente, equilíbrio e sucesso. E talvez a Mica, com a personalidade, com a função dela, vou muito bem, obrigado, mas na média. E a gente conseguiu equilíbrio. se conectar e acho que é por isso que funciona muito Acho bem. que é por isso que o nome dele é Ícaro, né? Gente, porque ele não pensa nas consequências, sabe? Não, nós vamos fazer, vai dar certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas isso é comportamental, são perfis comportamentais, né? O DISC mostra muito isso, né? Sim. O perfil DISC, que é a dominância, influência, estabilidade, né? E Nossa. conformidade. Então, isso traz um equilíbrio muito grande. Que você começa a reconhecer, cara, o que eu sou bom, eu tenho que focar energia naquilo que eu sou bom. O que ela é boa, ela tem que focar energia no que ela é boa. E quando você traz isso para a empresa, qual o papel de cada um? Onde cada um vai atuar e se responsabilizar pelo resultado que gera. E o resultado que cada departamento gera traz essa grande engrenagem que faz essa empresa, né, girar. E já que vocês tocaram nessa questão do autoconhecimento, vocês fazem ideia, né? A Mica falou de um dos treinamentos que ela fez aqui, de quantos treinamentos vocês já investiram, de quantas vezes vocês já treinaram a equipe, que eu acho bem legal, gente. Porque, assim, muitas vezes o empresário, eu lido com o empresário todos os dias. E, pô, o cara, eu quero um treinamento de liderança, eu quero um treinamento de vendas pra minha empresa. E aí, às vezes, o cara tem uma crença limitante, pô, mas eu vou investir tudo isso. Primeiro acha que é caro. Vou investir tudo isso para ele sair depois, né? Pra ele sair depois. Ou tem uns que nem falam como investimento. Fala, nossa, mas eu vou gastar tudo isso, né? Fala um pouquinho, gente. Eu não sei não quantos treinamentos a gente já fez, a nossa equipe já fez, a gente investe bastante neles. E eu falo muito pra eles, né? Inclusive, nós temos os líderes lá, eu tava conversando com uma dessas pessoas, falei, cara, você quer ganhar mais, né? Só que aí, você precisa de fazer um treinamento, fazer um curso, fazer algo que você possa ampliar seu conhecimento, porque só a sua formação acadêmica não é o bastante. Que eu falo que são o hard skills, soft skills, né? Então não adianta só você ter habilidades técnicas, que é o hard, você precisa ter o soft, que é o comportamental. E para falar a verdade, para você estar no dia a dia, a sua formação, muitas vezes, ela não vai influenciar em nada. Porque o que influencia é a tua experiência, é o teu tato com o cliente. Proatividade, né? Disciplina. O cliente interno, que são seus amigos, seus colaboradores do local de trabalho, e o seu cliente externo. Então, eu falo isso muito para eles. Mas em quantidade de treinamentos, Quantidade de treinamentos e cursos e valor, a gente, na realidade, nunca parou para mensurar, porque... É como a gente falou, é investimento. Em todo o tempo. Investimento. Mas eu vou investir e o cara vai sair mesmo. eu vou investir na equipe de trabalho e esse cara pode me abandonar depois. Então, continua com um cara ruim, sem treinar, continua com um cara ruim, sem orientar, e ele tá te representando. Pois é. E sai muito tá mais caro. dinheiro. Sai muito mais caro manter uma pessoa sem treinamento e desenvolvimento do que treinar e desenvolver essa pessoa. É realmente investimento. Você investe aqui pra você colher depois. Mas se o cara sair, ou se o cara sair no meio do caminho antes de eu colher, não tem problema. Você vai continuar investindo e essa Põe colheita... outro, treina outro e continua. E vai colocando essa Não cultura, treinar é perder né? dinheiro. É perder dinheiro. Eu me lembro uma época, acho que foi 2019, a cada 3 meses a gente faz o treinamento com a equipe comercial, lembra? Era, cada verdade. 3 meses. A gente colocou o ciclo de 3 meses e era um salto atrás do outro. Eu me Mas lembro o comercial precisa muito disso. A demais, equipe comercial. reenergizar. E eu me lembro que as pessoas falam assim, mas de novo treinamento de vendas. Eu falei, cara, cada treinamento de vendas, Uma experiência, 70% um momento, né? do treinamento de vendas é comportamento. É. E 30% é técnica. Porque as pessoas sabem o que fazer, elas só não fazem. Então, é trabalhar a crença limitante, é trabalhar a disciplina, é trabalhar a persistência, é fazer esse comercial sonhar, é fazer que ele é responsável, mostrar que ele é responsável do resultado dele. E eu me lembro de uma vez que teve um colaborador de vocês, cara, que de um treinamento pro outro, o filho da mãe vendeu 400 e poucas matrículas. Conta um pouquinho. Quem foi? Eu não lembro. Acho que foi... Não lembro se foi o Vinícius ou Marcelo na época. Não lembro. Mas a gente estabelecia junto quais seriam As as métricas metas, da né? equipe. E foi exatamente isso. Acho que no período de 3 meses de performance individual, acho que foi o Léo. Acho que foi o Léo. O Léo, é o que você mais batia. Acho que foi o Léo.
falando de planejamento. Escreve, então escreve. Priscila, eu vou escreve, fazer isso, tá? Beleza, Como? bota, vai. Quando? vai. Onde? E aí foi realmente um resultado assustador num período de 3 meses no nosso intervalo de encontro. Né? E quebrando, assim, todos os paradigmas. Eu sempre digo, quando alguém da equipe, cara, chega num patamar e você leva a régua de toda a galera. Fala, se alguém chegou, Tem condições de o possível. resto chegar. Eu acho que eu vou um pouco além, que não é só a equipe. O empresário, ele não investe nele mesmo, né? Pois é. Porque ele acha que ele já é bom naquilo e beleza, tá tudo bem. E acho que você deve passar muito por isso. Que você vai lá, conversa com o cara, tem aquela reunião. Aí, então vamos fechar um treinamento de vendas. Só que antes ele não tá precisando de treinamento de vendas, ele precisa de algo pra ele. De liderança, O problema de sempre é a equipe, estratégia. Todo mundo coloca a culpa na equipe, Pois que a equipe isso. A gente fala muito isso, que se der certo, beleza. Parabéns para a equipe. Agora, se deu errado, a culpa é nossa, cara. Porque a gente tá à frente disso. E o empresário, ele não investe nele. Ele acha que ele é bom do jeito que ele tá. E quem é que cobra esse cara? Pois é. Por isso que entra muito na mesmice, né? A gente tem muito esse negócio de... E aí eu voltaria lá quando a gente estava falando de novo de missão, visão, valores, né, os nossos valores e princípios. Eu acho que com isso a gente consegue criar um cenário, uma sensação de gratidão tão grande que por mais que o cara saia para fazer qualquer outra coisa, o relacionamento continua, a amizade continua, o agradecimento. Às vezes a gente encontra ex-colaboradores que falam, cara, eu saí, fui alçar outros voos, mas eu lembro daquele dia, daquele treinamento. Que vocês investiram em mim, aquele dia que eu determinei que eu ia mudar a minha vida, foi dentro da sua empresa que eu me tornei o profissional que eu quero ser. E isso que eu chamo de legado, sabe? É a gente realmente fazer a diferença por onde a gente passa. Lembra Isso daquele treinamento... A magia, Disney, magia jeito de cantar, encantar né? os clientes. Tem várias fotos desse Lembra dia. do Jonathan, que ganhou o concurso da Lembro, fantasia? lembro. Você lembra por que ele ganhou? Poxa, eu não lembro por quê. O Jonathan trabalhava com a gente na região de Campinas, moleque super gente boa, que a gente ama demais, tem contato com ele até hoje ainda. E você, no último encontro, falou, galera, a gente vai fazer um próximo treinamento, assim, assado, e todo mundo tem que vir fantasiado com um personagem da Disney. E ele não tinha grana. A melhor fantasia A melhor fantasia vai ganhar um É. treinamento seu. E ele não tinha grana. Ele falou, caramba, mano, Como que eu vou alugar? como que eu vou alugar? Não tenho dinheiro, Poxa, não tenho verdade. recurso. E aí lembra do que ele foi fantasiado? Do próprio Walt Disney, né? Colocou uma roupa social, Um bigodinho. pôs um bigodinho, pegou um Mickey que ele tinha em casa. Foi. Nossa, até me arrepia. E ele ganhou. Foi. E ninguém nunca pensou naquilo. Pois é. É verdade. E eu lembro, cara, que fantasia... Ô, Mica, manda as fotos pra mim. Eu tenho um monte. Foto, o pessoal vídeo. alugou fantasia, o pessoal foi na chiqueza só. Foi Foi top. caraca, meu. Foi top. E como essa essência une também a equipe, os treinamentos, né? De trazer que não é só o lado profissional, como aproxima as pessoas da equipe, de mostrar a sensibilidade, a humanização, né, dentro desse processo de autoconhecimento, de transformação, porque dentro do treinamento a gente prepara um cenário que as pessoas se sentem tão confiantes e começam a expor coisas que elas não expõem no dia a dia, falar coisas que ninguém nunca imaginava, né? As ideias, os insights Os também, né? Que de insights. forma, no outro cenário que também sempre foi muito positivo, que a gente realmente se preocupava também em colocar em prática, isso é top demais. Eu acho que a galera hoje que tá empreendendo, ela não escuta muito a equipe, né? E acho que a maioria das grandes e boas ideias que a gente teve saiu da nossa equipe, não saiu da nossa cabeça, Pois é. né? Então, escutar a equipe, Pois dar é. esse espaço para a equipe, esses momentos de treinamento abrangem os insights que talvez você sozinho ou ali com o seu sócio Pois você é. não teria. Pois não. é. Eu sempre falo assim, né? Quando eu vou atender o cliente dentro de uma mentoria, eu falo assim, a solução tá aqui dentro. Eles conhecem, eles que fazem. A solução tá aqui dentro. O meu papel é tirar vocês da zona de conforto para enxergar essa solução. E aí eu até brinco com a minha equipe, né? Às vezes o negócio é tão óbvio, tão óbvio, assim, cara, o cara me paga a maior bala para eu falar isso para ele. Mas paga, porque vai dar resultado. Vai dar resultado. Mas é o que eu falei pra você. O empresário, ele tá tão no automático e muitos dos empresários, eles estão debaixo do caminhão ainda, que para aquele empresário que pode contratar a tia da limpeza, que pode contratar a tia do café,
Contrata pra você ter mais tempo pra você pensar no seu negócio, pra você estar aqui em cima, conseguir enxergar o que você pode mudar. Só que muitas vezes o empresário tá tão embaixo do caminhão, no operacional, que ele não consegue enxergar nada de mudança, não consegue enxergar muitas coisas que precisam... Tá preso no negócio dele, né? É porque se ele não tiver, o negócio não anda. E graças a Deus, o Ícaro era muito centralizador, né? Mas acho que é legal, sim. Mas acho que é legal que, principalmente dentro do que vocês falam, acho que empreender em família, empreender em casal. Às vezes a gente se deparava com certas situações e falava, não, eu tô certo. Não, mas eu tô certo. Não, mas eu tô certo, Porque você as tá pessoas errado. sempre querem ter razão, né? Eu tô certo, você tá errado. Não, e assim, discutir muitas das vezes a cor da parede. E quem que dá uma opinião externa? Mica, não, realmente a gente precisa dar o braço a torcer porque o Ícaro tem estratégia assim, assim, assado, como já aconteceu o contrário. Ícaro, dá uma segurada que a Mica tá mostrando aqui, ó, valores, caixa, movimentação, não é o momento. E não ter esse reconhecimento, essa humildade, quem cobra o empreendedor? Quem cobra o sócio? Porque chega uma hora que existe uma limitação entre Ícaro e É Micaele. o teto de vidro. E se você não tem ali um mentor, se você não tem um stakeholders, que é um cara de fora para poder te orientar, e isso faz total diferença. E é um processo, né? O autoconhecimento é um processo. E o santo de casa não faz Não milagre. faz, eu falo assim, cara, a empresa hoje, ela é reflexo do dono. Ponto. A equipe é reflexo do dono. Ponto. Quer um resultado diferente? Olhe pra você em primeiro lugar, né? Mica, agora pegando um pouquinho aí, que tem muitas pessoas na nossa audiência que são mulheres. Algumas já empreendem, outras querem empreender. Algumas são mães, outras querem ser mães. Conta um pouquinho como é pra você administrar vários papéis. De esposa do Ícaro. Não é Fácil. O pior papel é ser esposa do Ícaro. De mãe, de empresária, de mulher também, né? A Mica também é super vaidosa, tem que ter um momento pra buscar esse equilíbrio pra tudo isso. Eu não acho difícil. Graças a Deus, a gente trabalhou bastante. O Ícaro é aquele cara, eu vou contar os segredos. O Ícaro é aquele cara que ele não lava um copo. Mas ele fala, ó, eu não lavo. Mas, amor, eu vou te proporcionar alguém pra lavar. Ótimo. Então, Gosto disso. Mas ele sempre foi assim, ele aprendeu bastante com o pai dele. O pai dele, a gente falou Eu não faço, mas eu pago pra alguém Isso! fazer. O pai dele falava, quando a gente namorava, a gente falava, vamos comer uma pizza. Aí o pai dele falava assim, eu pago, vocês buscam. Eu falei, fechou! Mas, graças a Deus, eu tenho pessoas que me ajudam sozinha, de forma alguma. Minha mãe, a mãe dele, a madrasta, o pai, o padrasto, a nossa família. Rede de apoio é fundamental. Ajuda demais. Por exemplo, quando a gente tem evento, quando a gente tem que trabalhar no sábado até mais tarde, quando a gente tem que trabalhar no domingo. Eu tenho pessoas que trabalham na minha casa, que são minhas ajudadoras demais, que sem elas eu realmente teria que trabalhar, porque eu tenho 2 filhos. Tenho o Gustavo, que tem 5 anos, a Lorena tem 1 ano e 10 meses, e tem uma no buchinho aqui, que é a Laura. Crescei-vos e multiplicai-vos. Porque eu tava brigando nos bastidores. Uma coisa que aprenderam a fazer bem foi filho, né? Filho, né? Direitinho. Você faz muito bem, filho. Não, acabou, viu, gente? Acabou, chega. Mas, imagina, eu ia ter que parar de trabalhar. E eu entendo essas mães que eu não nasci pra isso, realmente. Eu dou parabéns para essas mulheres que estão em casa, que fazem o serviço de casa, cuidam dos filhos e ainda arrumam tempo pra fazer outras coisas. Nossa, elas estão guerreiras demais, porque o dia, por exemplo, eu não tenho licença maternidade, né? Eu tive com a Lorena há uns meses, porque a Lorena não estava muito bem de saúde, mas eu levo meu filho, quando eles nascem, eu levo pra trabalhar comigo. Você deve ter feito isso muitas vezes. Só que, se fosse pra mim ficar em casa, eu ia enlouquecer. Não sirvo pra estar em casa. Mas, graças a Deus, tem alguém que trabalha em casa, que me ajuda para que eu possa trabalhar, que eu amo trabalhar. Acho que eu não... Ainda que o meu marido fosse um bilionário, sei lá, multimilionário. Mas Em breve, fala. em breve. Vamos profetizar nessa Amém. vida aqui. Amém. Mas ainda assim, eu acho que eu trabalharia. Porque acho que o trabalho traz a dignidade, dignifica, traz vigor. Empoderamento, né? Mulher... Teve uma vez que eu participei de um evento de mulheres, aí teve uma palestrante que ela disse assim: na tua casa você é a esposa, você é a mãe, na casa dos seus pais você é a filha, mas o único lugar que você consegue ser você consegue ser Micaele, é no teu trabalho. E eu falei, cara, isso é muito fantástico. É verdade. Mas Nunca me pensei permitam, nisso, é verdade. me permitam um acréscimo num ponto de vista como esposo, como sócio, como parceiro, como homem. Cara, vou ser sincero, Pri, não tem nada melhor do que você ter uma mulher independente do seu lado. Sim. Porque se você
cria ali, né? Eu sou o homem, eu faço, eu aconteço, tá no meu controle, nas minhas rédeas. E que expande como isso? Pois é. Não tem crescimento, não tem expansão se você não tem ali uma mulher independente do seu Pois lado. é. Opa, então dirige, mulheres, vocês estão ouvindo a gente aí, dirige, aprende a ser independente, vai lá, faz, independente do horário, faz, acontece e isso E os homens, permitam, dê espaço também, né? amigão, você tá perdendo, você nem é besta, você nem sabe. Você não sabe o que é sair pra passear e às vezes você tá no lado do motorista, né? E muitos homens não permitem isso. Eu prefiro dirigir do que o Ícaro. Ah, é? Às vezes, quando a gente consegue sair junto de casa, dependendo do dia, dependendo do horário, a Mica ele já entra, já liga o carro, eu sento do lado do passageiro, já vai mexo no celular, sem problema Eu nenhum. falo, você precisa mexer no celular, deixa que eu vou dirigindo, porque você é lerdo, ainda mexendo no celular não vai dar certo. Então, isso, graças a Deus, ele sempre foi assim, de tirar minha habilitação, tirei a minha habilitação muito... Acabei com o carro dele. Eu já acabei com o carro dele antes de tirar a habilitação. Ai, fazendo muito errado, né? Nem podia falar, mas enfim... Errando que a gente acerta. E aí ele sempre me deu espaço para realmente ser quem eu quisesse ser. Então, eu não tenho do que reclamar. Talvez não conseguiria fazer nada disso, ser mãe. Eu amo ser mãe. Tem 3 filhos, eu ia gostar muito. Gosto. Né? Mas não tem nada mais gratificante do que você trabalhar pra caramba. Aí você chega em casa e a tua recompensa tá em casa. Porque, imagina, você olha pra Serena, aquela coisa linda, te esperando, chegar em casa. Eu olho pros meus filhos, eu falo, nossa, como vale a pena. Vale a pena. E os meus filhos fazem eu ser essa mulher. Porque tem a Micaele antes de ser mãe e tem a Micaele depois de mãe, que a gente tava conversando antes disso. Eu não lembro da minha vida. Não dá pra lembrar. Antes de ser mãe, não lembro disso. Mas eu também não sei o que seria da minha vida sem os meus filhos, porque eles dão sentido, sabe? É maravilhoso eu dormir, acordar do lado do meu marido, só que aí chega o Gustavo de mamãe, posso dormir aqui hoje? Aí eu sou mais durona do que o Ícaro. O Ícaro fala, vem filho, deita aqui, vamos dormir agarrado. Nada melhor do que o cheiro do filho, né? Eu falo, não, vai pra sua cama, você é muito folgado. Mas os nossos filhos dão um ânimo pra gente trabalhar. E o Gustavo, que já tem 5 anos, já entende bastante, e ele fala, mãe, quando eu crescer eu vou ser empresário. Olha só. Você vai ser o quê? Eu quero ser bombeiro, mas eu quero ser empresário também. Então, a gente sabe que tem alguém ali que tá se espelhando na gente. E eu amo isso. Sou vaidosa? Claro, né? E isso que o Ricardo falou, realmente, gente, dê espaço para as esposas de vocês e fazer a unha. Poxa, não tem nada melhor do que você ter uma mulher que se cuida em casa, sabe? Que cuida da sua aparência. Mulheres, vão se cuidar mesmo. Arrume um tempo, né? Arrume um tempo. Eu sempre Arrume falo... um dinheiro também. Sabe o que acontece? A mulher se abdica de que, não posso gastar. Gente, vai fazer uma unha, qual o problema? Uma unha. Vai cuidar do cabelo, qual o problema? Sim. Eu sempre falo, né, Mica? Não tenho tempo. As duas maiores justificativas das pessoas de não fazer. Tem tempo e não tem dinheiro, né? E aí, não tem tempo do autocuidado, mas abre a tua agenda aí. Deixa eu ver se você marcou um horário com você. Você marca horário pra tudo na vida. E não tem horário pra você. E eu aprendi isso muito na prática, sabe? Durante muito tempo eu fui muito resistente a curtir lazer, por exemplo. Cara, eu sempre fui, tipo, trabalho. E a Serena mudou muito isso na minha vida, sabe? Depois da maternidade, assim, cara, eu tenho que ter lazer. Ô, Pri, é legal porque a gente discutiu isso durante muito tempo, né? Nossa, mas o pessoal tá trabalhando, eu não posso postar um story, eu não posso... Caceta, você ralou pra caramba pra chegar onde você tá, meu amigão. Eu tinha esse Quem receio. venha depois que respeite. Pois é. Eu tinha esse receio de, por exemplo, Ícaro, mas tá todo mundo trabalhando, a gente tá viajando. Ele, amor, mas qual é o problema? A gente já trabalhou bastante também. E eu ficava com aquele negócio, né? Como é que eu vou? Vamos falar assim, nossa, a gente tá aqui se lascando, eles estão lá curtindo. Mas, e aí, é isso que a gente tem que trabalhar, que é o merecimento, cara. Nós somos merecedores de tudo isso. Enquanto muitas pessoas estavam descansando, dormindo, a gente tava trabalhando. Sábado, domingo, feriado, então é o momento da colheita, né? E muitas vezes, por crenças limitantes, não nos sentimos merecedores da colheita. Então, temos que sim colher. Então é possível, né, Mica, ter esse equilíbrio. Eu sempre falo, nosso primeiro podcast foi equilíbrio de vida, possibilidade ou utopia. E existe possibilidades, né? Total. E talvez, e eu não como eu disse, eu dou muito parabéns para essas mulheres. Talvez ela realmente, o que ela gosta de estar em casa, cuidando do marido. Não sou essa mulher, né? Quando nós mudamos pra casa nova, o Ícaro falou assim, ai amor, eu queria tanto acordar e ter aquele café lindo na mesa. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Porque eu não sou essa mulher, se eu ter que me tratar.
Mas a gente vai buscando, mas eu acho lindo. Meu Deus, ajuda a aparecer uma pessoa que possa trabalhar na minha casa. Eu quero gerar muito emprego, principalmente dentro da minha casa. Aí, e a nossa casa é grande, muito grande. Aí eu falei assim, então nós vamos ter que contratar outra pessoa pra trabalhar em casa. Vamos, com a condição. Ela vai ter que fazer o café da manhã. Ela vai ter que fazer igual aquele novela, ela tá descendo pra tomar o café, já tá a mesa A posta. família bonita, as crianças muito educadas. A expectativa, as crianças tudo educadinhas, sentadinhas. Aí Comercial de margarina. É, aí a criança mete a comida na boca, joga as coisas no chão, aquela loucura toda. Olha, mas você falou de uma coisa muito legal, sabe? Eu não era atenta a esse negócio de mesa posta, essas coisas todas, sabe? Eu não fazia isso. Mas no Instagram, muita gente, eu tenho uma amiga que faz isso com excelência. A Juliana, ela faz isso com muita excelência. Mas... E eu vi uma frase no Instagram mesmo. Não adianta você servir as pessoas de fora com uma mesa linda e os de dentro servir no copo de requeijão. E, cara, aquilo bateu no meu coração. Que eu falei, eu realmente preciso servir a minha família com excelência, né? Todos os dias. Lindo, coisa. Eu vi um dia você cozinhando, aí eu falei, eu preciso fazer isso, né? E os meus filhos, o Ícaro gosta bastante. Apesar de eu ter alguém que cozinha em casa, eles gostam bastante que eu vá pra cozinha e a gente vai junto, momento, todo mundo. não é nem o resultado final, porque eu não sou a especialista, mas é a experiência. É o convívio, É o né? O dia a convívio, dia. a experiência, né? Eu Isso também é não. fundamental. Muitas das vezes é o horário que a gente tem. Pois é. A gente sai de casa de manhã, deixa o Gustavo na escola. A Lorena também, o ano Essa que é uma vem, vai pra mesma uma regalia rotina. que a gente tem. A gente deixa ele na escola. Não, a gente não busca. A perua leva em casa. Mas a gente sai de casa no horário Passa que o ele dia entra. trabalhando, A gente passa o dia chega em produzindo, casa chega em 7 casa e horas. janta todo mundo junto. A gente chega às 7 horas da noite. E mães, não se culpem por isso, Sim. né? Porque, mas eu passo pouco tempo com meu filho. Não é Poxa. quantidade, é qualidade. Porque tem pessoas que ficam ali um monte de tempo, mas não dá atenção, não se conecta com o filho, mesmo. não brinca, não se joga no chão, não se diverte, né? É verdade, é verdade. Não se culpem por isso. Faça, quando estiver, faça bem feito. Bem feito. E aí, com certeza, isso vai ser gratificante pra você. Vai te certeza. dar o combustível pro dia seguinte. Com certeza. Porque eu já quis ficar muito mais tempo em casa, mas eu acho que eu ia realmente enlouquecer. Só que eu saio cedo de casa, chego tarde, por isso que eu preciso de... mas por que você precisa de 2 pessoas? Eu falei, gente, porque uma pessoa só dá conta de cuidar da minha casa? Dá. Só que não vai ser desgastante pra essa pessoa que tá trabalhando em casa? E outra, eu saio de casa cedo e eu chego em casa muito tarde. Eu chego de casa às 7 horas da noite. Todo dia. Põe mais 2 crianças na conta. Principalmente... Às vezes uma pessoa é pra uma criança. Nossa, uma gente. criança, dependendo da criança. Se for a minha filha, então... Só a Lorena. Se for a Lorena, coitada da Elaine. Mas eu chego em casa às 7 horas da noite. Às vezes eu chego mais de 7 horas da noite. Poxa, tem dia que eu ligo e falo, mãe, eu não vou chegar, por favor. Corre lá pra casa pra Elaine ir embora. E eu consegui chegar depois. E de chegar em casa 8, 9, 10... O Ícaro às vezes chega muito mais tarde. E eu não me culpo por isso. Eu converso com o Gustavo, que é o que entende filho. Eu cheguei tarde. Mas e aí, como é que foi na escola? Mãe, foi tudo bem. E aí, como é que foi essa aula? Foi top, mas não sei o quê. E a gente faz isso pra que seja o nosso próximo combustível do dia seguinte. E não me culpo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô feliz. Tá tudo bem pra nossa família? Tá tudo bem. Então, pronto, vamos prosseguir. Acho que o alinhamento é fundamental, né? Esse alinhamento entre vocês, entre os filhos, Sim. estar bem, bem-estar é o que importa. O que vão falar, o que vão pensar. Deixa que o resultado fala. eu já me preocupei bastante entendeu? com isso, do povo ficar falando. Eu não gostava. Nossa, que desnatural. Eu também, eu sempre falo, né? Por mais que eu tenha passado por todo esse processo de transformação e tudo mais, a maternidade me trouxe, assim, muitas coisas, sabe, Mica? Que eu... Cara, eu que tenho essa caralhada de formações e curso, eu me vejo muitas vezes nesse desafio. Então, pra vocês terem noção, eu tive 10 dias de licença maternidade. Eu me lembro que eu atendi os clientes online, a Serena tava mamando aqui. Só vou desligar a câmera aqui, mas pode continuar falando. Dava seta pra menina, aí o Renato pegava ela, a Babá pegava ela, e assim a gente foi tocando. E tinha momentos que eu estava com ela, eu me sentia culpada, porque eu queria estar onde? Na empresa. E tinha momentos que eu estava na empresa, eu me sentia culpada porque eu queria estar com ela. estar com ela. E foi um processo de amadurecimento, até eu encontrar aquele equilíbrio, entender, que aquela Priscila de antes já era. Aquela empresária de antes já era, aquela profissional de antes já. Eu tinha que me reinventar, não só como mãe, como mulher, mas como empresária também. Mas acho que é difícil pra gente encarar isso, porque a gente pensa que vai ser ruim. Poxa, perdi tudo. Não é que perdeu tudo. Nasceu um bebê, nasceu uma mãe. Nasceu uma mãe. Outra mulher. Sim, uma outra mulher. E até encontrar esse equilíbrio, né? É um período desafiador.
a mudança de hormônios, de humor e tudo mais. E foi, cara, e foi por isso que a partir de maio desse ano eu resolvi realmente focar mais na mulher, sabe? De criar programas voltados para mulheres, de levantar essa bandeira e falar assim, cara, porque me doía muito. Falar, cara, se eu passei por tudo que eu passei e me sinto assim, Sim. e quem não tem a base. E é por isso que muitas mulheres entram na depressão depois da maternidade, abandonam carreiras e dá uma surtada literal. Nós falamos isso quando a Lorena nasceu. A Lorena nasceu com APLV, ela tinha alergia à proteína do leite de vaca e tinha refluxo oculto. E nós não sabíamos, a gente ia em vários médicos e vários Nós médicos. ficamos 27 dias sem dormir. Sem dormir mesmo. Se a gente fosse calcular quanto tempo nós dormíamos no dia, dava em 24 horas, dava em torno de 2 horas. Tanto a gente quanto a bebê. E um dia eu olhei para ele e falei, eu entendo porque tem mães que ficam louca. Que entra em depressão pós-parto, que às vezes até maltrata, não tô dizendo que tem que maltratar, mas às vezes até maltrata a criança porque não tá vivendo, ela tá... Não dorme. Tá Sabe a pirâmide de Maslow, o básico lá, que é o sono, acontece, alimento? né? Não acontece. Não acontece. Não é que toda maternidade é assim, né? Mas às vezes acontece tem. de que tenha esses extremos. E, se a mulher não tem o tempo dela, aí eu falei, cara, eu preciso... Aí ele pegava a Lorena e falava, vou respirar. Vou sair, graças a Deus. A rede de apoio realmente tem uma mãe perto de você, um pai, um marido que te ajuda. Ou a babá, alguém. Fez toda a diferença. Eu ia surtar, realmente. Não tinha condição. Mas valeu a pena demais. Mas... Entender que é um processo. Né? Não há mal que perpetue para sempre e não tem desafio que perpetue para sempre. É um período, é um ciclo, né? E esse ciclo fortalece. Esse ciclo, ele traz aprendizados. Esse ciclo, ele clama por mudanças. E é se permitir a essas mudanças. E é o que a gente fala muito, Pri. Não faça comparações, mas tenham referências. As comparações, ela te limita. As comparações, ela te coloca num patamar diferenciado. Cada um tem uma realidade diferente da outra. Não faça-se comparações, mas tenham referências. Mas a mulher se compara muito, principalmente com o Instagram. Nossa, o que tem de mulher... O quanto eu me comparava. Mas o que tem de mulher se comparando no Instagram? Por isso que eu falo, não façam comparações, mas tenham referências. Se a Priscila conseguiu, se a Micaele conseguiu, opa, tá tudo bem, então... Eu falo assim, né, Mica, que as redes sociais, o Insta, ele é palco. E os bastidores? Né? Quais são os bastidores daquela mulher? Eu falo isso no meu Instagram, que, gente, eu só posto aqui o que eu quero mostrar pra vocês. O que eu não quero mostrar, eu não vou postar. Sim. Então, as pessoas acham que é tudo top, a vida dela, que não sei o que. Gente, mas o que é ruim, eu não vou mostrar pra vocês. E tem coisa boa também que eu não mostro, não quero, e aí? Eu tenho esse livre-arbítrio, sabe? De mostrar o que eu quero e quando eu quero. Nossa, você ficou 2 dias sem fazer stories. Porra, o Instagram é meu, a vida é minha, eu faço essa porra quando eu quiser, entendeu? É difícil contar isso aí pro Paulo. Mas vai cair o engajamento, não tem problema, não dependo disso. Ó, quer ver? Final de semana eu fico totalmente desconectada. Raramente eu posto alguma coisa e às vezes até a equipe, até às vezes uma agência que a gente contrata pra ajudar em alguma ação, você tem que mostrar isso. Cara, eu não vou mostrar. Eu não quero. Entendeu? Mas é difícil. A nossa equipe lá do IoT, o Paulo principalmente, fala, gente, não subiu o story hoje, o que tá acontecendo? Eu falei, tá acontecendo nada. Tô vivendo. Tá indo. Tá tudo bem. Vamos, eu vou postar aqui. Eu falei, não precisa, tá tudo bem. Mas eu acho que se você estiver bem com aquilo que você está fazendo, você não tá fazendo mal pra ninguém, a sua vida tá fluindo, continua. Realmente, o não se comparar faz toda a diferença. Você vive melhor, você tem a sua saúde mental, física melhor. Cara, vai pra cima. Vai, independente do que seja, vai dar certo. Gente, tem uma notícia boa e uma extraordinária. Qual que vocês querem? Manda, só vamos. Aqui só tem notícias boas, né? A primeira notícia é que chegou o fim do nosso podcast. Mas como assim pode ser boa? Sim, porque vai ser extraordinário, porque as pessoas vão continuar seguindo o Micaele Icaro, o IoPay. Manda aí as redes sociais, sites, recadinhos finais. Uma coisa que eu quero que vocês falem. Quem ouviu esse podcast, cara, se apaixonou pela história de vocês, pela missão do IoPay e quer ser um licenciado também, tem possibilidades? Bora ampliar pro Brasil? Bora ampliar pro Brasil esse IoPay? Porque lá atrás, em 2018, eu visualizei e eu falei pra vocês, lembra? Quando o Icaro falou assim, ele tinha 2 objetivos, a gente tava traçando uma linha de trabalho ali
E aí ele falou assim, mas eu tenho que escolher um. Eu falei, quem falou que você tem que escolher um? Faz os dois. Faz os dois, né? Verdade. Lá na sala, lá de cima. Foi. Lá em São verdade. Miguel, na Ituadã, né? Na Marechal Tito. É. Marechal Tito. Vai, filha, solta o verbo. Olha, pra você que quer ser nosso licenciado, né, nós temos um critério, manda um e-mail pra gente, né, no contato@iopen.com.br. Você vai passar por toda essa listagem aí de critérios. E pode ser que tenha um IOPEN aí na sua cidade, no seu estado. Hoje nós estamos em todos os lugares de São Paulo. E estamos no Nordeste também, em Juazeiro do Norte e Fortaleza. Mas, se é o seu desejo, com certeza vai ser o nosso. É só mandar um e-mail para o contato@iopen.com.br. Deixa as redes sociais de vocês, do IOPEN. A Micaele nunca lembra o Instagram dela. Eu não sei meu Instagram. Minhas redes sociais, galera, vai lá, curte, compartilha, comenta. Vou colocar aqui na descrição. Vai ajudar bastante. Vamos colocar na descrição. Meu Instagram é Icaro_Silvério, da Micaele é Micaele.Silvério. A gente tá no Instagram. Por que não bota underline pra ficar mais fácil pra divulgar? Porque acho que não dava, o dela não dava. Eu não sei. Provavelmente já tinha alguém usando esse nome. Então, Icaro_Silvério, Micaele.Silvério no Instagram, nas redes sociais. A gente tá à disposição, 100%. Eu sei do IOPEN. IOPEN@Instituto. IOPEN.Instituto aí também. IOPEN.Instituto. Vou pôr na descrição pra mais fácil. Estamos à disposição, Pri. Obrigado mais uma vez Siga pelo a convite. rede social do IOPEN, com certeza você vai ter muita informação boa pra te ajudar as pessoas que estão através de você, né? Ontem nós falamos isso no IOPEN, que seja em nós e através de nós. Muito bom, muito bom. E tem presente para meus convidados. Claro que todos os convidados aqui, eles têm presente. Joyce, bora trazer a presença dos nossos convidados. Esse negócio é chique mesmo, gente. Obrigado, gente. Essa caneca que vocês tiveram aqui no podcast Fala Pri. E que eu quero que vocês olhem, além de uma caneca, como um símbolo da história, da missão de vocês. Quero que vocês olhem como um símbolo do quanto vocês fazem parte da minha história também. E eu faço parte da história de vocês. E todas as vezes que vocês quiserem renovar as energias, bora tomar um café, uma água, o que vocês quiserem aqui dentro dessa caneca e falar, cara, eu sou foda, eu sou incrível. E que vocês possam continuar falando pro Brasil, pro mundo afora da missão de vocês, da transformação de empreender. E continuem sendo essas pessoas iluminadas que vocês são. E além da caneca também, tem convite pra vocês. Você vai ter que presentear alguém com o seu convite que você vai ganhar, tá? Bora pra cima. Tem também convite pra nossa área Diamond do nosso treinamento PMVC, que vai acontecer dia 24 e 25 de setembro. PMVC, Mica, não sei se você está acompanhando nas redes sociais, é um treinamento para mulheres, potencializando a mulher em você, onde a gente vai trabalhar inteligência emocional, autoimagem e empoderamento. Serão 2 dias de imersão e transformação. Então, cada um de vocês ganham 2 ingressos Diamond, um ingresso Diamond, são 2, né? Ingressos Diamond, e ganham 2 ingressos Silver também. Então, vocês podem presentear aquelas mulheres que você fala, cara, essa mulher precisa do pé na bunda da Pri pra dar maquinada. Já tenho nomes. Não, o meu eu vou usar, pelo amor de Deus. Quero você lá, amiga, quero você lá. A Jéssica vai trazer os ingressos aqui, então vocês podem presentear essa galera, bora transformar. O PMVC, sempre quando eu vejo vocês falando de missão e tudo mais, ele também foi um projeto que nasceu no meu coração e Deus vinha falando comigo de fazer uma grande imersão para mulheres. E eu, para com isso, Deus. Quero esse negócio. Falei por isso, não quero esse negócio de presencial, não. Tô muito bem, obrigado no online. Cara, e Deus ficou falando. E falava em sonhos. E eu fui participar de um evento de mulheres e Deus falava comigo naquele evento e eu falei assim, meu Deus. É isso. A gente pode até escalar no digital, como tem muito fala, como muita gente fala, mas, pra energia do presencial, nada se compara. Nada se compara. E eu falei, tá bom, Deus, eu entendi. E eu fugi. Fiquei fugindo uns 30 dias. E aí, a hora que não deu mais pra fugir, falei, beleza, chamei minha equipe, falei assim, a gente vai fazer um treinamento presencial pra mulheres. Que top. Como vai ser? Falei, cara, não sei. Aí, que tipo de lugar eu busco, né? Vocês fizeram o Dia do Soldado lá no estádio da Portuguesa, né? Que tipo de lugar eu busco? A Ana da minha equipe falou assim, cara, busca um lugar grande. Quanto? Quero botar 1000 mulheres. Como? Não sei como, mas a gente vai. Que top.
Dá o primeiro passo e Deus põe o chão. Pois é, dá o pé que Deus coloca o chão, né? Então vai ser aqui em Mogi das Cruzes, então no espaço The Blue aqui, que é um espaço bem grande. E, cara, bora transformar e bora realizar. Nossa, vou estar lá, com certeza. Aí vai Muito ficar bom. expandendo. Mas vai ser bom, top. muito Parabéns. bom. É isso. Que Deus te abençoe, que Deus continue te enchendo, que você prospere em tudo que você colocar a mão. Eu creio que a Pri, ela não tá só em São Paulo, não tá só em Mogi. Ela tá alcançando muitas outras vidas e esse também vai ver pessoas de outros estados para contar e testemunhar o quanto você tem feito na vida dessas mulheres e através dessas mulheres muitas outras vidas serão impactadas. E assim você também conta famílias, igual a gente conta 42 famílias, com certeza. Com certeza. Os seus são muitas famílias impactadas, como a minha já foi impactada com aquele curso lá atrás. Obrigada. Então, obrigado, que tudo isso continue acontecendo para transformar muitas outras pessoas, que é isso que você faz. Precisando da gente, precisando do IOPEN, estamos à disposição, Pri. Dá os ingressos dos meus convidados. Pode entregar diretamente para eles. Gente, isso aqui é muito chique. Demais, hein, gente, isso daqui. Ingresso, aí tem um QR Code, só escanear e cadastrar ali as pessoas que vocês vão presentear e abençoar, viu? Nossa, Com muito esses top. ingressos. Show demais. Tá bom, gente? Ó, um beijo. Esse foi o nosso terceiro episódio do Fala Pri. Fique ligado, fique conectado. Toda segunda-feira tem episódio novo aqui. Beijo, tchau, tchau.